Bom, pessoal, esse daí que está rodando na tela é o meu setup. Vocês podem ver que o sistema operacional é um pouco diferente, tem um terminal também um pouco diferente. Eu consigo separar a tela, vocês conseguem ver que é um ARC ali e também que eu consigo abrir vários aplicativos graficamente com o meu lançador, dentre eles o Brave e também a Steam. Eu consigo inclusive rodar os meus jogos com a Steam. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei no Windows, passei por várias distribuições Linux e hoje eu tô aqui nesse setup que eu vou estar apresentando para vocês e vocês consigam conhecer mais a minha história com Linux e também o setup que eu uso hoje em dia. Então bora lá. Bom, como vocês já devem ter visto na intro, hoje eu vou mostrar o meu sistema operacional para vocês. Eu sempre vejo vocês comentando, Ronca, qual que é o sistema operacional que você está usando? Está usando algum Windows Manager? Você está usando algum software específico no seu setup? E hoje eu vou mostrar para vocês como que meu setup está. Mas antes eu vou fazer storytelling de como eu cheguei até aqui, porque minha jornada foi muito aos poucos, passo a passo. Assim como todo mundo tem que fazer. Eu acho que na computação a gente tem base para tudo. E eu comecei como muitos de vocês, como todo mundo na verdade, no Windows. No Windows eu já conseguia fazer bastante coisa. Eu conseguia fazer sites, programar em C++, fazer vários códigos. Porém, tudo começou a mudar quando eu entrei na empresa júnior do meu curso e eu precisei começar a programar de forma mais profissional. Eu estava aprendendo React, eu estava como dev front-end de um projeto e eu já estava atuando com um time. Ou seja, eu precisei uma hora, além do Node, utilizar o Git e o Docker. E essas tecnologias, elas são tecnologias que nasceram no Linux. Eu consegui até, estava tentando conseguir usar no Windows, porém, era como se eu estivesse remando contra o sistema. Parece que não foi feito para aquilo, eu estava tendo problema de permissões, eu estava tendo vários problemas para instalar, para usar o terminal, e o WSL era muito cru na época. Foi aí que o amigo meu me falou, pô José, faz o seguinte, faz um dual boot, coloca o Ubuntu e sucesso, você vai conseguir usar perfeitamente. Já nos meus primeiros dias com o Ubuntu, eu comecei a perceber que o sistema era completamente diferente. Eu tinha mais poder sobre o sistema, eu conseguia instalar qualquer coisa com poucos comandos. E isso era muito interessante. Qualquer problema que eu tinha, já tinha alguém na comunidade, algum fórum que já teve esse problema e já tinha solução ali na internet disponível. Foi aí que meu olho começou a brilhar pelo Linux e eu comecei a falar, pô, realmente aqui eu tenho muito mais poder como usuário, aqui eu não sou só um usuário, eu sou o dono do sistema de fato. E assim seguiu, eu deixei o Dual Boot e comecei a usar o Ubuntu para tudo, tirando obviamente os jogos, que de início eu estava usando no Windows mesmo. Porém no Ubuntu eu já conseguia programar, navegar na internet, fazer qualquer outras coisas. Tive alguns problemas e dificuldades em algumas partes, como máquinas virtuais, mas eu consegui depois me ajustar, consegui fazer funcionar de fato. Na época as coisas funcionavam um pouquinho diferente, mas eu fui, obviamente, tentando e corrigindo os erros para conseguir utilizar o sistema da maneira mais fluida possível. Depois de um tempo, quando eu já estava mais confortável no Ubuntu, eu falei, preciso de um novo passo, preciso agora aumentar o nível da distribuição que eu estou usando. Foi aí que eu comecei com Debian, eu comecei no início com Gnome, mas depois já troquei para o i3WM e comecei a utilizar também normalmente, com os mesmos desafios, sempre ele tendo desafio, né, durante todo esse caminho. E eu tive alguns problemas com o Debian, especialmente pela proposta da distro. A distro do Debian ela tenta ser uma distro estável, então ela segura as versões dos aplicativos um pouquinho abaixo, sempre uma versão mais antiga ali, para garantir que tudo funcione perfeitamente. Mas isso estava me gerando alguns problemas justamente entre incompatibilidade entre versões. Por exemplo, VirtualBox Vagrant. O Vagrant estava numa versão, o VirtualBox estava em outra. Não conseguia usar o Vagrant porque ele precisava do VirtualBox numa versão específica. E no Debian tudo isso é mais complicado. Foi aí que eu pensei, pô, preciso trocar de sistema agora, mas agora eu quero dar um passo além. Eu quero começar a jogar no Linux. E o sistema que surgiu como alternativa para mim nesse momento foi o Pop! OS. O Pop! OS naquela época já estava ali com aquelas facilidades implementadas de driver da NVIDIA nativa ali no sistema para você configurar assim que você instala. O Proton ali rodando perfeitamente junto com os jogos da Steam. Eu falei, poxa, realmente é o que eu preciso agora para conseguir jogar no Linux e também fazer minhas outras tarefas de desenvolvedor. Instalei o Pop! OS, comecei a trabalhar, comecei a jogar ali e foi nessa época que de fato eu parei de depender do Windows. Eu retirei o Dual Boot, comecei a usar só o Pop! OS e prossegui por um bom tempo, tava tudo dando certo. Porém, aquela pulga atrás da orelha começou a me incomodar ali. Eu pensava, caramba, eu preciso de novo subir o nível, eu quero voltar a usar um WM, um Windows Manager, mas eu não quero voltar pro Debian por aqueles problemas que eu já tive. Foi aí que eu instalei o Arc. O Arc, na primeira vez que eu instalei com o BSPWM, que é um WM um pouquinho mais avançado, ele tem pouquíssima coisa configurada, e tive que colocar vários programas em conjunto para poder usar ele perfeitamente.
Usei ele durante um tempo, tava legal, tava bacana, consegui configurar, tive algumas dificuldades também, óbvio, mas tava conseguindo de boa. Mas aí chegou um ponto que eu precisei trocar meu computador. Para configurar o computador, já pensei, pô, que preguiça de configurar o Arc com o BSPWM de novo. Foi então que eu tive a ideia de baixar o Manjaro. Afinal, ele é Arc, mas ele já vem pronto ali, eu posso utilizar ele para jogar, para programar direto, ou seja, eu já posso começar usando minha máquina sem ter que ficar aquela semana inteira configurando ela. Maravilha, comecei a usar o Manjaro e jogar nele, tudo certo também, mas o Manjaro começou a me dar alguns outros problemas, porque eu lembrava que no Arc eu sempre tive muita facilidade para instalar pacotes, tanto no Pac-Man quanto no AUR. Porém, no Manjaro era um pouquinho diferente, o Manjaro ele sempre estava um pouquinho atrasado em relação ao Arc, e às vezes eu precisava de alguma atualização que eu sabia que tinha, eu queria aquela atualização, mas o Manjaro só ia lançar 2 semanas depois do Arc. Eu falei, pô, realmente agora eu vou voltar pro Arc, mas eu preciso de outro WM que eu não vou mais usar o BSPWM. Eu quero uma coisa mais pronta, mais fácil. E foi então que eu decidi usar o Hyperland com o Arc. O Hyperland eu já sabia que eu teria alguns desafios, porque eu nunca tinha usado o Wayland puro. Eu sempre preferi o Shorg, justamente porque a maioria dos softwares hoje ainda não tem compatibilidade total com o Wayland. Prova disso é o VMware, que eu já tive vários problemas com ele, hoje ele está rodando, mas sempre tem aquele medo da atualização, uma hora vai dar errado. Então eu já sabia o problema que eu ia enfrentar. Não ia ser o WM, ia ser o Wayland. Porém, eu falei, vou encarar essa jornada, vou enfrentar esse desafio e tô até hoje enfrentando ele, tá tudo tranquilo, eu consegui utilizar. Eu às vezes tenho que fazer algumas configurações extras, mas tá me atendendo muito bem. É um sistema que eu gosto, eu sou apaixonado pelo Arch Linux, ele é muito simples. É a questão de você baixar, você consegue achar de tudo nos pacotes dele. Ele é um sistema muito bom em questão de versionamento, você consegue sempre o software mais novo no mercado. Isso é muito mais seguro e também performático, né? Às vezes você quer uma feature nova e já vai estar disponível ali. Sem contar que ele é um sistema extremamente personalizável, você pode fazer o que você quiser. O Arc é praticamente um do it yourself, é um sistema faça você mesmo e é isso que eu estava procurando no momento. Sem contar que o Hyperland é sensacional, é muito bonito, é um Windows Manager muito bonito e tem bastante coisa ali para te auxiliar e ele tem um ecossistema muito completo. E eu vou mostrar para vocês agora como é que meu setup tá. Então bora lá. Bom, galera, então vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, eu tô com o meu sistema aberto. Vou abrir aqui o terminal, eu tô usando o Tmux com Kit, tá? E, bom, vocês viram no vídeo também que eu tava falando sobre o VS Code, que eu uso o VS Code e não o Vim. Por que que eu uso o VS Code e não o Vim? Eu comecei a usar NVim, né? Ele tá até aqui, ele não tá configurado nessa máquina, mas eu comecei a usar ele junto quando eu usei o Arc BSPWM, porém, surgiu alguma coisa um pouquinho diferente nos últimos tempos, que é IA. E quando se trata de IA, cada mês a gente tem um modelo passando outro, a gente tem o Cloud passando Gemini, Gemini passando Cloud, e eu estou sempre trocando entre o que eu estou utilizando. Quando você está usando isso no Vim, você vai ter que estar sempre configurando o seu sistema ali, o seu Vim, para receber o novo modelo que você vai usar. E até hoje no Vim também a gente não tem um plugin muito bom que abrange tudo de IA, que vai sempre conectar todas as IAs, então você vai ter que sempre estar ali configurando. E como eu estava optando pela produtividade, hoje no momento eu estou usando o Code ou até o Anti-Gravity, justamente por conta disso, por conta das IAs e a facilidade que tem de integração delas nessas ferramentas. Bom, agora vamos lá. Além do NVIDIA, se vocês forem ver meu sistema aqui, eu tenho esse terminal, que ele está bonitinho aqui. Se eu colocar um code para vocês verem a configuração, ele vai abrir já o VS Code. Eu posso mandar aqui para a tela 1. Aqui são meus espaços de trabalho. Eu posso trocar aqui com o meu teclado. E aqui é onde eu configuro tudo. Aqui eu tenho o meu Hyperlock, que vai configurar minha tela de descanso. Tenho o Hyperland, que vai configurar todo o sistema aqui, que vai iniciar junto com o sistema. E várias outras coisas também. Aqui onde eu configuro meus monitores. E também tem CSS, tem a configuração da barra. Ou seja, é muita coisa aqui por arquivo. Vocês podem ver aqui que eu tenho um arquivo para tudo. Tem aqui um style.css ali justamente para minha barra que eu estou configurado. O kit. Se vocês forem ver a barra, então, tem aqui, ó, para desligar, ou até mesmo aqui para você ver o OBS Studio, que é onde eu estou gravando. O Bluetooth. Temos também aqui o Obsidian, que é onde eu anoto todas as minhas notas de estudo, e é um programa excelente também, aproveitando aqui para deixar a recomendação, se você quer um bom programa para anotações, use o Obsidian, que ele é sensacional para você anotar, deixar pedaço de código, ele é muito bom, e depois você consegue pesquisar com facilidade tudo que você está estudando. Eu tenho aqui também o Podman, que eu não curto muito o Docker Desktop, eu gosto de olhar os meus containers
de alguma forma gráfica, eu prefiro geralmente mexer no terminal. Mas às vezes eu gosto de olhar aqui alguma coisa, ter uma imagem mais visual, né, das imagens, dos volumes que estão aqui. Então eu uso o Podman por conta disso. E eu tenho o Docker para rodar imagens Docker mesmo e o Podman para suportar ali o KIND no meu Kubernetes. Eu poderia usar o Docker também, mas eu quis optar por essa iniciativa porque eu acho o Podman também bem simples de usar e eu gosto bastante dele. Porém, ele tem algumas limitações quando se trata de Docker Compose, né? Por conta disso, eu tenho os dois hoje. Bom, e além de tudo, se eu quiser iniciar um novo software, é só apertar aqui o meu comando e eu tenho aqui vários softwares aqui no meu PC. Emuladores, VMware, eu tenho aqui jogos também da Steam, então se eu abrir a Steam aqui, vocês vão poder ver os jogos também, tá? E essa aqui é para quem falar, Linux não roda jogo. Muito pelo contrário, meu Linux está aqui, ó. Tá atualizando a Steam, vai entrar na Steam e vai rodar qualquer jogo perfeitamente. Bom, aí pessoal, dei um cortezinho aqui, mas já tá entrando, ó. Eu posso comprar aqui tranquilamente, eu posso abrir minha biblioteca, ele vai atualizar meus jogos. Tem alguns jogos que eu preciso ali colocar alguns parâmetros. Até aqui, ó, quando você vem em propriedades, alguns jogos você tem que adicionar um parâmetro aqui nesse campo para poder rodar. Mas são raros os casos, se eu não me engano, o caso que tem isso é o próprio Crimson Desert, que ele é um jogo que vive atualizando e às vezes tem que mudar algumas coisas aqui, ó. Eu tenho que colocar alguns parâmetros, mas nada impeditivo. Vocês conseguem ver que dá para lidar com isso perfeitamente, sabe? É um sistema bem completo. E para a questão de imagem de fundo, eu não coloquei nenhuma, eu deixo a do sistema mesmo, que ele tem essas imagens e ele deixa aqui sempre essa mensagem aqui no canto, eu acho muito interessante. Outra coisa muito interessante também é que eu consigo ter acesso a um histórico do que eu copio e colo. Por exemplo, aqui se eu apertar essa tecla, eu vou ter aqui um histórico. Aqui não tem nada, porque eu acabei de iniciar o computador, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, echo teste. Pronto, tem um echo teste aqui, eu posso simplesmente copiar isso. Ele vai copiar, se eu clicar aqui, ó, ele já está aqui. Se eu copiar outra coisa, como por exemplo, who am I? Se eu copiar isso, ele vai aparecer aqui. Eu posso selecionar qual item que eu copiei. Ou seja, eu não fico só preso ao último Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então eu tenho vários programas aqui, como esse ClipHist. Eu gosto disso, eu gosto de estar sempre atualizando meu sistema e otimizando ele conforme o meu uso. E é por isso que eu uso o Arc com o Hyperlink, né? Então é um sistema ali bem personalizável. O Hyperlink tem todas essas firulas aí de deixar a borda colorida, que eu acho bonito. Essa parte do background também é do Hyperlink, não é do Arc. O Arc é um sistema bem cru, mas a vantagem disso é que você pode montar ele do seu jeito, do jeito que você quiser. Então, pessoal, é isso. Esse é o meu sistema. Espero que tenham gostado. Vários de vocês tinham essa dúvida, né? Então eu resolvi trazer esse vídeo, mas para mostrar um pouquinho da minha trajetória com Linux com o que eu estou usando hoje em dia. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo. Não se esquece de comentar, dar like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso. Muito obrigado e até mais.